Pessoal da terceira série do ensino médio, que satisfação poder estar com vocês, principalmente nesse encontro de menu de conteúdo integrado, que se intitula, vejam aí na tela, Mulheres Filósofas. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, parte 1, porque essa, então, é a primeira parte de um encontro, né, 2 encontros que vão tratar, então, da Angela Davis, principalmente dessa obra, né, Mulheres, Raça e Classe. Beleza? Conto para vocês, então, que a habilidade que a gente vai trabalhar no encontro de hoje é analisar a condição de seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades entre homens e mulheres, dentro, então, do contexto do âmbito de filosofia, política e ética, homens e mulheres. Vamos começar conhecendo um pouquinho mais sobre essa filósofa, né, de que trataremos, a Angela Davis. Então, vejam aí, ela é uma filósofa, professora estadunidense, ela nasceu no ano de 1944, ela ainda está viva, nasceu no Alabama, né, nos Estados Unidos, e a Angela Davis, ela tem uma história de vida que é muito interessante para a gente começar a compreender um pouquinho melhor como que vai se desenrolando a sua trajetória acadêmica e as suas ideias, né? Então, a Angela Davis, na década de 1960, ela começa nos Estados Unidos a participar muito ativamente de alguns movimentos de luta pelos direitos negros, algumas organizações como os Panteras Negras, por exemplo. Já em 1970, a Angela Davis, ela passa aí por um processo criminal, né? Ela é processada criminalmente por uma suposta ligação com uma tentativa de fuga do Tribunal do Palácio de Justiça de São Francisco, lá nos Estados Unidos. Mais de um ano depois desse processo, ela é, então, inocentada de todas as acusações. E, gente, 2 anos atrás, em 2019, ela passou a integrar o National Women's Hall of Fame dos Estados Unidos. Então, aí essa lista, né, digamos assim, de mulheres mais conhecidas, né, dos Estados Unidos. Tá bom? Angela Davis, ela tem uma vasta obra, tá? Eu trouxe aqui para vocês apenas algumas das obras de Angela Davis. Então, a que a gente vai trabalhar hoje, mais especificamente, Mulheres, Raça e Classe, que tem sua primeira publicação no ano de 1981, mas ela também publica em 1989 Mulheres, Cultura e Política. Em 2003, ela escreve Estarão as prisões obsoletas? Ainda em 2015, então, uma obra mais recente, A Liberdade é uma luta constante, obra da filósofa Angela Davis, mas só para vocês terem um pouquinho, né, alguns títulos, mas saibam que a obra de Angela Davis é bastante vasta. Beleza? Vamos começar, então, a pensar juntos. Vou deixar na telinha para vocês 2 atividades, tá bom? A primeira, que se intitula Ampliando Horizontes, diz o seguinte: pesquise e ouça a música Sweet Black Angel, dos Rolling Stones. Pesquise também a tradução da letra. Após ter ouvido a música e lido a tradução da letra, a gente parte para a segunda atividade, que se intitula Compartilhando. Então, compartilhe com o professor e os colegas as seguintes questões: a quem a música parece se referir? E também, que elementos da música o levaram a pensar assim? Bora para as atividades, já já a gente se encontra. Pessoal, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da música, espero que a discussão tenha sido proveitosa. E a gente agora caminha para lermos juntos um trecho desta obra de Angela Davis, de 1981, chamada Mulheres, Raça e Classe. É a obra que está orientando aqui o nosso encontro. Vai aí na tela para vocês. Vejamos juntos, então, o que escreve Angela Davis. Durante o período pós-escravidão, a maioria das mulheres negras trabalhadoras que não enfrentavam a dureza dos campos era obrigada a executar serviços domésticos. Sua situação, assim como a de suas irmãs, que eram meeiras, ou das operárias encarceradas, trazia o familiar selo
da escravidão. Aliás, a própria escravidão havia sido chamada, como eufemismo, de instituição doméstica. E as escravas eram designadas pelo inócuo termo serviçais domésticas. Aos olhos dos ex-proprietários de escravos, serviço doméstico devia ser uma expressão polida para uma ocupação vil, que não estava nem a meio passo de distância da escravidão. Enquanto as mulheres negras trabalhavam como cozinheiras, babás, camareiras e domésticas de todo tipo, as mulheres brancas do Sul rejeitavam unanimemente trabalhos dessa natureza. Nas outras regiões, as brancas que trabalhavam como domésticas eram geralmente imigrantes europeias que, como suas irmãs ex-escravas, eram obrigadas a aceitar qualquer emprego que conseguissem encontrar. Havendo lido, então, esse trecho impactante, né, da Angela Davis, eu queria que a gente fizesse uma terceira atividade, que vai aí na tela para vocês. E diz assim: pense no título da obra de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Apenas analisando o título e a partir da leitura que fizemos agora, do trecho, será que é possível inferir alguma ideia a respeito do pensamento de Angela Davis? Será que a gente consegue já começar a entender um pouquinho sobre o que Angela Davis está falando? O que vocês acham? Daqui a pouquinho, depois da atividade, a gente volta a se encontrar. Pessoal, beleza? Espero que as discussões tenham sido proveitosas. E agora, então, a gente parte para ler juntos um trechinho do prefácio que a professora Djamila Ribeiro, filósofa brasileira, escreveu para a edição, né, brasileira de Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. A professora Ribeiro disse o seguinte: Davis traz inquietações necessárias para que o conformismo não nos derrote. Essa é sua grande utopia. Nessa construção, para ela, cabe às mulheres negras um papel essencial, por se tratar do grupo que foi obrigada a compreender, para além de suas opressões, a opressão de outro grupo. Mulheres, Raça e Classe é a tradução da interseccionalidade. E ler sua obra, a obra de Davis, é tarefa essencial para quem pensa um novo modelo de sociedade. Então, magnífico esse prefácio que Djamila Ribeiro traz para nós, e ele nos leva, então, à quarta atividade do nosso encontro, que diz o seguinte: com orientação de seu professor, faça uma pesquisa na internet sobre o conceito de interseccionalidade. Depois, responda em seu caderno. Como é que esse conceito se relaciona com os trechos lidos nesta aula e também com o título da obra de Davis? Essa atividade 4 que faremos, então, se chama Relacionando, e a gente já se vê. Legal, pessoal. Vamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. Deixo aqui para vocês algumas sugestões para quem quiser se aprofundar no tema. Um livro da própria Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante. Uma conferência, pessoal, que está disponível para assistir na internet. Quando a professora Angela Davis veio, a filósofa Angela Davis veio ao Brasil, está disponível aqui para acessar na internet. E também um vídeo da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, chamado Pensar com Angela Davis, em que algumas mulheres debatem o pensamento de Angela Davis. E, por fim, então, ainda uma sugestão de atividade para aqueles que puderem realizar em casa, e que diz: com a turma organizada em grupos, cada grupo poderá realizar uma pesquisa sobre uma das mulheres indicadas para apresentar posteriormente ao professor e aos colegas. Aí eu, então, trouxe algumas sugestões de mulheres sobre as quais vocês poderão pesquisar, então, a biografia. Tem a Dandara dos Palmares, Anastácia, Luísa Maim,
Teresa de Benguela, Maria Felipa de Oliveira, Mariana Crioula, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso. Então, essas são sugestões, né, trazidas para vocês, mas, naturalmente, aí, com o auxílio do professor e dos colegas, aqueles que se interessarem por pesquisar a biografia de outras, mas muitas mulheres que temos relevantes, então, na nossa história brasileira, pensando em termos de mulheres, raça e classe, né? Em termos de Angela Davis, vocês podem ficar livres, então, para fazer essa pesquisa. Legal? Foi um prazer ter podido estar com vocês. A gente se encontra em breve. Até mais!